João, como distinguir, né? A doutrina bíblica não tem nada a ver com reencarnação. Mas a reencarnação é uma doutrina muito forte, presente nas religiões antigas, egípcias, babilônicas, hindu, né? Resgatada pelo espiritismo e outras vertentes, né? De seitas. O que você poderia nos contribuir sobre isso? Bom, em primeiro lugar, pastor Jamerson, a gente tem que definir os termos. Como diz o filósofo, né? Antes de entrar numa discussão, defina os termos. E aqui eu começo dando uma informação ao telespectador a respeito da reencarnação. No mundo inteiro, essa teoria permeia o planeta. Só que apenas no kardecismo, vou repetir, apenas no kardecismo, a reencarnação tem uma visão positiva. Repito mais uma vez, somente no kardecismo a reencarnação tem uma visão positiva. Em todas as outras religiões mundiais que acreditam em algum tipo de reencarnação, existe uma cosmovisão negativa, desde o platonismo em diante. Outra coisa, nas visões mundiais de reencarnação, vai tanto para progredir quanto para regredir. Então, o indivíduo pode nascer uma pedra, pode nascer um animal, quanto pode nascer um ser humano superior, nas visões mundiais de reencarnação. A única visão que só vai para frente, não regride, e que é positiva, foi inventado agora, no século XIX, por Allan Kardec, ou Léon Rivail Hippolyte, mais ou menos assim pronuncia o nome dele. Dito estas coisas, vamos às definições. Eu tenho uma definição fantástica de ressurreição, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 21 e 22, quando Elias vai orar por um menino morto, que é o filho da viúva. Então, o versículo 21 e 22 diz assim: então se mediu o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, aqui está uma definição de ressurreição, diferente da reencarnação. O que estou dizendo, o que está escrito aqui no texto, que a alma que estava lá no estado intermediário, consciente, voltou àquele corpo, aquele mesmo corpo, veja, mesmo corpo. Tanto que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, quando fala do arrebatamento da igreja, primeira coisa que vai acontecer na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, primeiro o corpo tem que voltar, o mesmo corpo. E a única coisa que é aniquilada na morte é o corpo, a alma não. Então aquele corpo volta. E aí, aquele corpo que ressuscitou, a alma vem sobre ele. Primeiro o corpo, depois a alma vem sobre ele. Como aqui no texto de Reis, Elias ora e chama a alma do menino a voltar naquele corpo. E a alma, ao voltar no mesmo corpo, nós definimos como ressurreição. Agora, o que é reencarnação? Reencarnação é muito diferente do termo ressurreição, e o próprio Allan Kardec fala isso. Existem alguns teólogos modernos da teologia kardecista dizendo que são palavras intercambiáveis. Não são, porque o próprio Allan Kardec faz distinção entre ressurreição e reencarnação. E a reencarnação é quando a alma volta em outro corpo. Repito, reencarnação é quando a alma volta em outro corpo. Ressurreição é a alma voltando no mesmo corpo. Por isso que no arrebatamento da igreja, nós teremos a ressurreição dos mortos primeiro, e depois a alma voltando, ressuscita o corpo e a alma volta ao indivíduo, e só depois ele é arrebatado. Então, explicado isso, nós temos um entendimento claro que na Bíblia não temos a teoria da reencarnação. E aí surge a grande pergunta: mas por que tem judeu reencarnacionista? E temos muitos. Por que temos judeus reencarnacionistas? Bom, primeiro que a escatologia do judaísmo está esfarelada, esfacelada
porque a 69ª semana de Daniel se cumpriu lá em Jesus Cristo, os judeus sabem disso, e o Messias para eles não apareceu. Então, toda a construção escatológica do judaísmo foi esfacelada. Por isso eles estão hoje dentro do kardecismo, dentro do espiritismo, porque se perderam, alguns deles, não são todos, se perderam nessa questão. Outro fator que acaba trazendo essa confusão está na teoria dos fariseus. Eu acabei tendo que estudar muito esse assunto, porque eu debati bastante com o doutorando da Igreja Adventista, o senhor Monteiro, e aí na teoria farisaica nós temos uma concepção que o corpo é transformado, mas eles não dizem assim, eles falam que é outro corpo. E aí, por falar que é outro corpo, a tese reencarnacionista cresceu dentro da visão judaica. Qual é a interpretação equivocada? A interpretação equivocada é que o outro corpo que a teologia farisaica diz não é outro corpo de uma outra pessoa, de uma outra existência, mas é que este corpo ele receberia uma transformação, tornando-se numa outra coisa. Então, devido a essa má interpretação a respeito desse corpo ressurreto, que Paulo vai deixar claro em 1 Coríntios 15. Porque Paulo, na verdade, vai pegar 1 Coríntios 15 e esclarecer a teologia farisaica a respeito da ressurreição. Lembrando que Paulo era fariseu. Então, Paulo vai pegar ali 1 Coríntios 15 e ele vai explicar a revelação que os fariseus não estariam entendendo categoricamente. Fechando aqui meu pensamento, então, essa interpretação equivocada da teologia farisaica, porque os fariseus não criam em reencarnação, não criam nisso, tá certo? Vai trazer hoje essa confusão no meio dos teólogos judeus, lá na teologia judaica. E eles acabam interpretando que esse outro corpo seria, então, reencarnação. Não é isso. Esse outro corpo é o que Paulo explica em 1 Coríntios 15. É um corpo glorificado, que tem a imortalidade para viver com Deus nos céus. Muito bom. Ufa. Pingo nos is aí, né? Ressurreição é uma coisa, reencarnação é um conceito pagão, não tem nada... É importante dizer aqui para o telespectador que o próprio Allan Kardec fala isso. Sim, quer dizer, quando os teólogos modernos do kardecismo tentam pegar a Bíblia e tentam enganar as pessoas, isso é engodo mesmo, dizendo que são palavras intercambiáveis, está na própria teologia kardecista. O próprio Allan Kardec, que é o codificador do kardecismo, diz que ressurreição é uma coisa e reencarnação é outra coisa.